Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 16.8. Instruções dos Espíritos. A verdadeira propriedade. Sejam bem-vindos aos estudos do Evangelho do nosso canal, onde todo sábado às 10 horas da manhã postamos o estudo de um tópico do Evangelho segundo o Espiritismo. No dia de hoje, vamos dar sequência ao capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, falando sobre duas instruções dos Espíritos sobre a verdadeira propriedade. Bons estudos! Vamos começar nossos estudos observando a primeira instrução. Pascal, Genebra, 1860. O homem simplesmente possui de seu o que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, usufrui segundo a sua permanência na terra. Mas, já que é forçado a abandonar o que possui, apenas tem o usufruto, e não a posse real. O que é, então, que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. É isto que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que lhe servirá muito mais no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico na sua partida do que em sua chegada, pois do que ele tiver conquistado no bem, depende a sua posição futura. Quando um homem vai a um país longínquo, arruma a sua bagagem com objetos que usará naquele país, mas não se sobrecarrega com coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo, em relação à vida futura, abastecendo-vos de tudo o que poderá vos servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, dá-se-lhe um bom alojamento, se ele puder pagar. Aquele que pode menos, dá-se um pior. Quanto àquele que nada tem, é deixado ao relento. Assim ocorre com o homem, quando chega ao mundo dos espíritos, sua colocação está subordinada às suas posses, mas não é com ouro que ele salda seu compromisso. Não lhe será perguntado, quanto possuístes na terra? Que função ocupastes? Eras príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado, o que trazes? Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma de suas virtudes. Sendo assim, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que, antes de sua partida, pagou em ouro a sua entrada no céu. A isto lhe responderão, os lugares não se compram aqui, eles são ganhos pelo bem que se faz. Com a moeda terrestre podeis comprar terras, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades do coração. Sois ricos destas qualidades? Sede bem-vindos, ide ao primeiro lugar, no qual todas as venturas vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão de vossas posses. Comentário. Tudo que possuímos na vida, sejam eles bens materiais, posições, cargos, títulos, são todos para servir o mesmo propósito. Ferramentas úteis para nossa evolução. Deus oferece o dinheiro a alguns, cargos altos a outros, posições de poder a outros, títulos considerados honrosos e influenciadores para outros, mas o fim é sempre o mesmo, o bom uso dessas ferramentas, para o progresso moral ou intelectual do ser. Aquele que possui muitos recursos materiais e os usam para espalhar a semente do Evangelho através de novas esperanças, usando seus bens e seu tempo para a caridade, estará então transformando a riqueza material e transitória em riqueza espiritual e eterna. Enquanto que aquele que se utiliza das ferramentas e possibilidades da vida apenas para si, no fim de sua existência terrena, se encontrará de mãos vazias, pois nenhum aprendizado foi tirado das ferramentas da vida, nenhuma virtude construída, preso na estagnação e na necessidade de voltar a reencarnar e expiar através do remédio amargo da dor. As propriedades materiais, portanto, servem para nosso sustento, nosso conforto, mas o mais importante, servem para que aprendamos a transformar o bem passageiro e transitório, na verdadeira propriedade do espírito, novas virtudes. M. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dá de acordo com a sua vontade. O homem tem apenas usufruto, é o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertencem tão pouco ao homem, como propriedade individual, que Deus frustra, muitas vezes, todas as suas previsões. A fortuna escapa àquele que acredita possuí-la com os melhores títulos.
Direis, talvez, que isto acontece com a fortuna hereditária, mas não aquela que se adquire trabalhando. Sem dúvida nenhuma, se há uma fortuna legítima, é a que foi adquirida honestamente, pois uma propriedade somente é legitimamente adquirida quando, para possuí-la, não se prejudicou a ninguém. Pedir-se-á contas de um centavo mal adquirido, em detrimento de alguém. Mas porque um homem deva a sua riqueza a si mesmo, trará alguma vantagem ao morrer? Os cuidados que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes não são, muitas vezes, inúteis? Se Deus não quer que estes a recebam, nada poderá prevalecer sobre a sua vontade. Pode ele usar e abusar dela, impunemente, durante a sua vida, sem ter de prestar contas? Não. Permitindo que o homem a adquira, Deus quis recompensá-lo, durante a sua vida, pelos seus esforços, coragem e perseverança. Mas se ele somente a empregou para a satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se ela se tornou causa de queda para si mesmo, melhor seria se não a tivesse possuído. Nesse caso, ele perde de um lado o que ganhou de outro, anulando por si mesmo o mérito de seu trabalho, e quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Comentários. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe quando e para quem oferecer riquezas e bens. Mas em sua suprema bondade sabe também oferecer a misericórdia das segundas chances, oferecendo para aquele que já faliu em provas passadas, mais uma chance. E por isso devemos agradecer não somente ao que temos na vida, mas também por tudo aquilo que não temos. Pois somente Deus em sua sabedoria infinita sabe o que oferecer para cada um de nós, para que possamos ter as melhores oportunidades, as maiores chances de aprendizado. Deus oferece para cada indivíduo o melhor cenário para sua evolução, cabe a nós, sabermos aproveitar as benécias da vida, sendo elas poucas ou muitas, pois Deus, sendo a inteligência suprema, todo amor e toda bondade, é o ser a quem mais devemos fé e esperança, na dor e na alegria. A lição do essencial. Discorriam os discípulos, entre si, quanto às coisas essenciais ao bem-estar, quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos em dissonância, acrescentou: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que se não transforme, ao perdê-la, em triste fantasma da lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida, através de inquietações desnecessárias. E, como quem recordava incidente adequado ao assunto, interrompeu-se por alguns instantes e retomou a palavra, comentando: ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos, dirigia-se da cidade dos Césares para Esmirna, em luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de 2 escravos, carregados de volumosa bagagem de joias diferentes, colares a camafeus, braceletes e redes de ouro, adornados com pedrarias, revelavam-lhe a predileção pelos enfeites raros. Todo o pessoal de serviço inclinou-se, com respeito, ao vê-la passar. Tão elevada era a expressão do tesouro que trazia para bordo. Tão logo se fez o barco ao mar alto, a distinta senhora converteu-se no centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade era o objetivo de todos os interesses pelos adornos brilhantes com que se apresentava. A excursão prosseguia tranquila, quando, em certa manhã ensolarada, apareceu o imprevisto. O choque em traiçoeiro Recife abre extensa brecha na galera e as águas a invadem. Longas horas de luta surgem com a expectativa de refazimento, entretanto, um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável e alguns botes descidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento possível. A ilustre Patrícia é chamada à pressa. O comandante calcula a chegada a Porto Próximo em 2 dias de viagem arriscada, na hipótese de ventos favoráveis. A jovem matrona abraça o filhinho, esperançosa e aflita. Dentro em pouco ela atinge o pequeno barco de socorro, sustentando a criança e pequeno pacote em que os companheiros julgaram trouxesse as joias mais valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio que seguiriam junto dela, exclamou: meu filho é o que possuo de mais precioso e aqui tenho o que considero de mais útil. O insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais se alimentou a reduzida comunidade de náufragos, durante as horas aflitivas que os separavam da terra firme. O mestre repousou, por alguns segundos, e acrescentou: a felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias,
Porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Os loucos se algemam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para nosso enriquecimento na virtude e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, tomando à terra o estritamente necessário à manutenção da vida física e todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Neil Lúcio. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 16, item 8. Jesus no lar, Neil Lúcio, capítulo 44, a lição do essencial.